Oi pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio, e nós vamos para a nossa aula de português. Vamos preparando o livro de português, enquanto isso eu vou fazendo a chamada, tá bom? Ana Clara, Ana Beatriz, Giovana, Isabela, Jonathan, Leonardo, Lucas, Manuela, Mateus, Miguel, Nicolas, Samuel e Thalita. Tudo bem com vocês? Espero que tenham tido um bom final de semana. E agora nós vamos aprender mais um pouquinho, tá bom? Então, no livro de português, vamos colocar na página 46, tá? Aqui tem um texto. Eu vou fazer a leitura do texto e vocês acompanham comigo, tá? Esse é o texto, ó, da página 46. Vamos começar? Não esqueçam de colocar a data, tá? Coloquem sempre a data no livro, tá bom? Então, vamos lá. Lendo o texto. Na primeira tirinha está escrito assim: hoje não precisa contar histórias. Não estou com medo. Aí o papai da menina fala: se convenceu de que o bicho-papão não existe? Aí ela responde para ele: existe sim. Mas ele está ocupado participando das comemorações do folclore. E dormiu, né? Então, esse foi o textinho. Então, agora nós vamos ler o vocabulário. Então, eu tenho aí 4 palavras. A primeira, convenceu. O que significa convenceu? Levou alguém a reconhecer uma verdade. Bicho-papão. Monstro imaginário com que se assusta as crianças. Ocupado. Que tem algo a fazer. E comemorações, festas ou solenidades em que se comemora algo, tá? Acompanharam a leitura comigo? Então, agora, na página 47, nós vamos responder referente ao vocabulário, tá bom? Então, para eu responder a página 47, eu preciso olhar no vocabulário, tá? Então, vamos lá. Exercício 1. Complete as frases com as palavras do vocabulário. Então, eu tenho aí: convenceu, bicho-papão, ocupado e comemorações. Então, eu vou ler e eu vou ver onde se encaixa cada palavra, tá? As palavras não se repetem. Então, a primeira tá assim: Marília, tananã, a mãe de que sua atitude estava correta. Então, qual é a palavra que eu coloco aí para a gente entender essa frase? Porque até então a gente não está entendendo, né? O que a Marília fez, né, para convencer a mãe dela? Então, vocês vão colocar a palavrinha de acordo com o vocabulário. A letra B. Eu nunca tive medo de... tananã, só quando ia dormir. Letra C. A cidade inteira participou das tananã natalinas. E letra D, meu pai sempre está muito tananã. Então, eu tenho que prestar atenção no significado das palavras e completar as frases, tá bom? No número 2, nós vamos encontrar no diagrama a palavra correspondente ao significado destacado. Então, assim, ó, está escrito assim: solenidades em que se comemora algo. Então, eu vou ter que ir lá no vocabulário e procurar esse significado, tá bom? E aí, eu vou procurar a palavra lá no diagrama, tá? E vocês vão circular ou pintar para mim, tá? No número 3, nós vamos relacionar uma coluna com a outra. Então, assim, em uma coluna, eu tenho as palavras, né? Convenceu, bicho-papão e ocupado. Na outra, eu tenho o significado.
tá? Então, eu tenho lá, que tem algo a fazer, levou alguém a conhecer uma verdade, monstro imaginário com que se assusta as crianças. Então, eu vou ligar a palavra com o seu significado. Facinho, né? Vocês já fizeram isso outras vezes. Então, vamos para a próxima página. Na página 48, agora eu vou trabalhar o texto. Para responder, eu vou ter que olhar no texto, tá? Então, são 5 perguntas. A primeira: o que o pai da menina fazia todos os dias? Então, lá no texto, ela fala para o pai dela que hoje ele não precisa fazer uma coisa para ela. Então, o que é isso? O que ele não precisa fazer para ela? Tá? E vocês vão escrever a resposta para mim. Número 2. Para a menina, bicho-papão existe? Vocês vão colocar a resposta. Agora, outra resposta na mesma pergunta, ó. Retire do texto a frase que justifica essa resposta. Então, vocês vão ter que fazer 2 respostas. A primeira, se o bicho-papão para a menina existe. Vocês vão pôr lá a resposta. Ponto final. Aí, na mesma linha, com letra maiúscula, vocês vão tirar do texto a parte que ela fala que bicho-papão existe. Tá bom? Número 3. Segundo a menina, com o que o bicho-papão estava ocupado? Então, eu preciso voltar lá e ler essa parte, tá bom? Número 4. No primeiro quadrinho, o que a menina falou ao seu pai? Então, eu preciso voltar lá para ver o que foi que ela falou, tá bom? E no 5, prestem atenção agora no 5. Você aí, mocinho e mocinha que tá me ouvindo, você acha que o bicho-papão existe? Se sim, vocês põem sim. Se não, vocês coloquem não. E por que não? E por que sim? Tá bom? Facinho até aí, certo? Muito fácil fazer esse. Então, vão respondendo esse daí. Agora, na página 49, nós vamos falar sobre outro assunto, tá? Nós vamos falar sobre sílaba. Então, tá escrito assim, olha. Quantas vezes você abre a boca para falar a palavra menino? Então, vamos prestar atenção, ó. Presta atenção na minha boca e repete aí comigo, ó. No. Eu abri a boca 3 vezes para falar a palavra menino. Então, a palavra menino, ela tem 3 sílabas, tá bom? A sílaba, como é que eu consigo identificar o que é uma sílaba? É uma junção de 2 letrinhas ou 3. Então, a sílaba ela vai dar o som. Por exemplo, para falar a palavra sapato. Sa é uma sílaba. Pa, outra sílaba. To, outra sílaba. Posso falar outra coisa. Planeta. Plá. São 3 letrinhas, mas é uma sílaba. Tem um som só. Eu falo só um som, ó. Plá, ne, tá. Quer ver? Ó, vou escrever aqui para vocês, ó. Planeta. Quantas vezes eu vou abrir a minha boquinha, ó? Plá, ne, tá. 3 vezes. Então, aqui é uma sílaba, aqui é outra sílaba e aqui outra sílaba. Então, toda vez que eu vou falar uma palavrinha, para eu saber a quantidade de sílabas que ela tem, ou eu separo as sílabas, ou eu presto atenção quantas vezes eu abro a boquinha. A sílaba, ela é a junção de letrinhas, tá bom? Só que aí, nós temos uma parte da nossa gramática, que essas sílabas, elas são classificadas. Então, eu tenho as monossílabas. O que são monossílabas? São palavras que têm só uma sílaba. Então, por exemplo, aqui, ó. Mão, pé, que. Mas como eu sei, Pro, que é só uma sílaba? Porque a junção das 2, ou das 3, vai dar um som. Então, eu não posso separar essas letrinhas, nem separar essas daqui. Tá bom? Então, eu tenho as palavras monossílabas. Tem só uma sílaba. Então, preste atenção de novo, ó. A palavra mão. Quantas vezes eu abro a boquinha, ó? Mão. Pé.
que uma vez só. E eu não consigo separar, porque se eu separar, eu vou quebrar o som delas, elas não vão ficar mais com o mesmo som, tá bom? Então, elas têm uma sílaba. Elas são chamadas de monossílaba, tá bom? Mono significa um, tá? Temos mais. Temos também as dissílabas. Por exemplo, perna, filhos, placa. Tem duas sílabas. Eu abro a minha boquinha 2 vezes para falar, tá? Então, aqui na dissílaba são 2. Então, perna, filhos, né? Placa. Estão prestando atenção? Eu abri a minha boca 2 vezes, tá bom? E lembra que eu falei, ó, a sílaba, ela pode ter 3 letrinhas, como ela pode também ter 2 letrinhas, tá? Mas não acabou. Nós temos a monossílaba, a dissílaba e nós também temos a trissílaba, que são com 3 sílabas. Então, por exemplo, aqui, ó, sarampo, ó, sarampo, 3 vezes. Futebol, 3 vezes. Cachorro, 3 vezes também. Estão prestando atenção? Estão entendendo? Então, para saber se era uma trissílaba, ou eu separo a sílaba e vejo que são 3, ou eu presto atenção quantas vezes eu abro a minha boquinha, tá? Mas não acabou. Temos mais uma classificação, que são as polissílabas. As polissílabas são a partir de 4 sílabas. Então, ó, eu coloquei aqui, ó. Bicicleta, diamante, ó, pirulito. E agora uma que não tem 4, porque assim, ó, polissílabas, ela pode ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, é a partir de 4, tá? Então, eu coloquei uma palavra com 7 sílabas. Ó, paralelepípedo. Tem 7 sílabas. Eu abro a minha boquinha 7 vezes para falar. Agora eu vou fazer um desafio para vocês. Eu quero ver quem é que vai falar para mim aí no WhatsApp, vai me mandar uma mensagem dizendo uma palavra polissílaba maior que 4. Então, não quero com 4, eu quero com mais que 4 sílabas. E não vale paralelepípedo, tá bom? Quero ver quem é que vai fazer esse desafio, hein? Que vai cumprir o desafio, tá bom? Então, recordando, nós temos a monossílaba, que é com uma sílaba, tá? Nós temos a dissílaba, que é com 2 sílabas. Nós temos a trissílaba, que é com 3 sílabas. E nós temos a polissílabas, que é a partir de 4, tá bom? Então, pode ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? A polissílabas é a partir de 4 sílabas, tá? Entenderam? Então,